Pessoal, notícia que saiu agora. Siban avisou: vou voltar em 2025 para competir na Open. Caso o público ajude, claro, o meu maior parceiro, vocês sabem, né? Sou eu, pô. Então, utilizando o cupom Carlos lá na Growth para comprar seus suplementos de qualidade, whey, creatina, você acaba me ajudando. Então, deu para entender o recado do homem, né, rapaziada? Agora vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, tranquilidade. Carlos, analista aqui. Pessoal, vamos direto pro assunto. 90% do público acreditava que após aquelas prévias, o Siban iria fazer o inimaginável, vencer a sua estreia na Open. Só que a pergunta é, se a maioria estava vendo desse jeito, por que o resultado foi diferente do que todo mundo estava esperando? Foi um garfo ou será que os árbitros ali viram alguma coisa que ninguém viu? É o seguinte, pessoal, no prejudging não podemos negar uma coisa, o Siban estava incrível, fenomenal, tá? Isso é fato. Mas não dá para negar que o Martin, mesmo que não tivesse a mesma harmonia e o impacto visual do Siban em termos de estrutura, fluidez, condicionamento e apresentação do físico dele, ainda assim ele começou o prejudging muito bem. Nos primeiros confrontos, para mim estava claro que o Martin estava sim com uma pequena vantagem. Só que o problema é, o Siban chegou tão bem que acabou dando o jogo. E quando temos dois caras se destacando, precisamos obviamente de uma batalha para ver quem de fato vai se sobressair. E o problema do Martin, a coisa começou a complicar um pouco mais para ele quando esse confronto foi se estendendo. O Siban com mais controle de palco, mais postura, ia melhorando a cada pose. E o Martin, por sua vez, nitidamente piorando, cansando, executando as poses de uma maneira muito desconfortável e também começando a suar no palco. E o que isso gerou? Essas imagens aqui, o Siban destruindo o Martin em termos de apresentação do físico. A filmagem que rodou foi justamente o último confronto entre os dois, onde o Martin estava claramente no seu pior e o Siban no seu melhor. E aqui, pessoal, méritos do Siban que deu uma aula de pose no palco. Não tem ninguém que consiga confrontar tanto quanto esse cara. Só que aqui, pessoal, entra o primeiro problema que eu tenho com esse resultado. No scorecard, o Siban perdeu de maneira unânime as prévias. Eu já falei aqui no canal que não necessariamente uma derrota unânime significa uma derrota por muita margem. Por exemplo, se todos os árbitros veem o Siban perdendo apenas uma pose, todos ainda assim vão dar a vitória para o Martin, ou seja, ele será unânime. Mas isso não significa que o confronto foi distante. Deu para entender, correto? Mas a questão é, se eles foram colocando os quatro caras ali para confrontar 4 vezes, significa que no mínimo havia sim uma indecisão muito grande de quem estava liderando. E como pode o Siban sair claramente vencendo e ainda assim pontuar como perdedor nesse scorecard? Não faz sentido. Só para deixar mais claro é o seguinte, se eles colocaram os atletas para confrontar várias vezes, presume-se que havia uma dúvida, ou seja, estava um confronto no mínimo próximo. E é nítido que entre os confrontos o Martin foi piorando e o Chris melhorando. Vocês concordam com isso, correto? Então a lógica seria que se tivesse uma dúvida, essa dúvida deveria ter acabado. Afinal, o Chris ficou melhor. Então como ele perdeu as prévias? Quer dizer que na verdade significa então que o Martin era tão superior assim que mesmo ele piorando, ele ainda foi melhor? E se esse era o caso, por que tantos confrontos então? Só serviu para o Martin ficar mais cansado, perder presença de palco, perder confiança e ficar pior ao lado de um Chris que já estava quase impecável, isso claro, né, dado em vista as limitações que ele tem. Não ficou legal pro Martin. E só para vocês terem uma noção de como as prévias foi bem esquisita, eu quero te mostrar de novo o scorecard. Presta atenção nisso aqui. Nas prévias tivemos um confronto entre 4 caras, correto? Da direita para a esquerda aqui, ó, Shaun Clarida, Siban, Martin e por último o Matthias Howell, que acredito que é assim o nome dele. E sabe qual é a loucura? É que no scorecard, nessas prévias aqui, ele fez 15 pontos. Sabe o que isso significa? Que ele ficou em quinto, porque 3 árbitros deram para ele o quinto lugar, e 3 vezes 5 dá 15. Agora, presta atenção no Horse, ele fez 12 pontos, ou seja, ele ficou em quarto. 3 vezes 4 é igual a 12. Aí eu te faço uma pergunta,
Como que o Matias ficou em quinto lugar nas prévias se no prejudging ele confrontou pelo quarto lugar enquanto o Horst foi tirado? Era pra ele estar ao lado do Shawn, do Siban e do Martin, porque ele foi o quarto lugar daquele evento. Tanto é que nas finais as posições se inverteram. O Horst ficou com 15 pontos e o Matias com 12. Então ambos empataram, 27 pontos para cada. E só para esclarecer, tá? O Matias acabou ficando na frente porque quando dois atletas empatam, as finais, na Open, tá certo? A pontuação da final é a que mais vale. Então, pessoal, esse prejudging não faz sentido, cara. O Siban, ele deveria, no mínimo, ter uma vantagem por 1 ponto em relação ao Martin. No mínimo, tá? E como o último confronto deveria ser mais levado em conta, né? Afinal, eles colocaram os caras ali pra posar muito, ele com certeza deveria ter ganho o prejudge de forma unânime. No último confronto, é fato que o Siban tava melhor. Olha essa imagem aqui, você consegue perceber de maneira muito clara. Ah, Carlos, mas foi o volume. Cara, eu sei que o volume do Martin estava excelente, eu sei disso, mas olhando aqui os dois posando em todas as poses, o volume do Siban não era tão inferior assim ao do Martin, a ponto de que as vantagens que ele tem em shape, proporção, condicionamento, apresentação do físico fossem deixados de lado. Todas essas vantagens deveriam sim ter um peso a mais. O volume do Martin, falando claro, tá, do último confronto aqui das prévias, não conseguiu ofuscar as qualidades do Siban, porque é fato, volume é sim importante, mas volume sem detalhamento acaba perdendo o impacto. Tanto é, cara, que é só você olhar as finais desse campeonato. É inegável que o Martin ele chegou melhor, tá certo? Uma tinta que valorizava mais ele, o condicionamento dele também superior ao dia anterior e o resultado, a vantagem dele em volume acabou se fazendo mais presente. Nas finais aqui ficou nítido que ele tinha sim uma vantagem de volume em relação ao Chris, porque agora mais detalhado o volume ele foi valorizado, então era um cara com tamanho e detalhamento. Foi o suficiente para ganhar do Chris? Pessoal, eu tô sendo aqui muito sincero com vocês, tá? Eu preciso que vocês compreendam, até porque eu vou explicar, aí sim vocês, se quiserem, podem discordar, tá bom? Eu acho sim que nas finais o Martin venceu, só que uma coisa ficou clara também, se o confronto estivesse ido mais longe, o Martin com certeza teria novamente perdido o impacto do físico dele. Ele estava cansando, suando muito também e o Chris novamente melhorando. Quais foram as principais diferenças que fizeram o Martin ganhar? Começando aqui pelo duplo bíceps de frente. Agora mais descansado, o Martin estava conseguindo segurar o vácuo. Isso permitiu para ele, né, com que as vantagens dele de volume de braço, perna ficassem mais claras. Até porque, pessoal, sem o vácuo, a proporção da pose dele era jogada totalmente de lado e o Siban ele ganhava uma vantagem muito grande pela estrutura e pelo flow, né, da pose dele. Então as proporções do Siban ficavam tão boas, que ofuscavam o volume bruto do Martin. Já que nas finais, mesmo que você veja o Siban ainda ganhando essa pose, é fato que o Martin ele ficou muito mais próximo do que ele tinha ficado no final das prévias. E isso, claro, né, mostra a importância das poses e de saber confrontar. A expansão de frente o Martin perdeu em todos os momentos, tá certo? Mesmo ele sendo mais emblocado, na pose ali em termos de densidade, o aspecto visual do Siban ainda assim, obviamente pela dorsal e pela entrega, né, execução da pose que ele proporciona, faz ele ser vitorioso. Isso também vale para o peitoral de lado, o que é no mínimo impressionante, né? Porque o Martin, mesmo ele sendo mais denso e mais arredondado, ele ainda assim perde nessa pose. E aqui é pelo fato da estrutura do Siban ser muito imponente. E como o Martin ainda errou na pose, acredito eu, pelo nervosismo, né? Você consegue ver que ele não tá conseguindo ativar o glúteo dele, até mesmo o posterior da perna dele claramente não tá tão valorizado assim, né, cara? Ele não conseguiu mostrar o volume de posterior de perna que ele tem. O Siban aqui já, por sua vez, ele consegue mostrar, né, cara, um glúteo ali muito bem ativado, um posterior de perna muito volumoso, né, cara? Então ele conseguiu ganhar uma vantagem sim bem considerável nessa pose. Então é difícil ver o Martin vencendo essa pose, mesmo que ele tenha assim um volume ao seu favor. Agora, partindo para a parte principal, que foram as poses de costas, temos o seguinte: o Martin, agora ele estava aqui olhando pro telão, né, cara? Ele prestou um pouco mais atenção nas poses dele, acabou ajustando, tá certo, o back do biceps dele. Como ele estava se inclinando muito, ele acabou ficando mais em pé na pose, e quando ele fez isso, permitiu com que a dorsal dele, né, a parte baixa das costas, ficasse mais nítida. Então isso acabou
dando mais detalhe para ele e a vantagem na espessura ali do trapézio e claro, né, no preenchimento das pernas ficaram ainda mais valorizados no geral. Até porque como ele estava mais alto, o Siban acabou perdendo sim um pouco da vantagem que ele conseguia ter, né, em relação à altura dele. Até porque não dá para negar que a vantagem do Siban, né, de ser um cara mais alto realmente faz com que ele chame mais atenção no palco. Seus olhos vão assim, de uma maneira muito rápida para ele, entendeu? Ele consegue roubar muito a atenção, né, cara? Todos os holofotes são direcionados a ele por conta da altura. E claro, né, pela combinação do físico muito estético que ele tem. Até mesmo em poses de costas, tá? Porque a silhueta do físico dele fica muito bonita. Já aqui, pessoal, na expansão de costas fica óbvio o que eu tô falando para vocês em relação a detalhes. Nas prévias, como o Martin estava menos condicionado e com a tinta ruim, era difícil você perceber como o trapézio dele de fato tinha ali uma vantagem em relação ao do Siban. O miolo das costas dele ficava, digamos assim, parelho ao do Chris, entendeu? E é por isso que a largura do Chris aparentava ser um fator determinante, né, naquela pose. Tanto é que eu mesmo vi o Siban vencendo a expansão de dorsal nas prévias. Só que aqui nas finais, agora trazendo mais detalhes, né, e claro, com a valorização que a tinta deu para ele, é nítido que ele conseguiu uma vantagem considerável em relação a detalhamento. Mesmo o Chris ficando fenomenal e também, claro, né, com a largura superior, principalmente se você observar a borda aqui da dorsal dele, tá certo? Ainda assim, o Martin leva uma vantagem pelo encaroçamento que ele tem no meio das costas, né? É muita densidade nessa região. E para finalizar, pessoal, falando de volume, eu acredito que o porquê, né, muita gente tá vendo a vitória do Chris, e cara, sendo muito sincero com vocês, se o Chris ganhasse isso aqui, mano, eu não reclamaria de jeito nenhum, velho, o cara tava muito bom. Ao meu ver, foi o melhor físico do Prague Pro, tá? Se foi o físico mais compatível com a vitória na Open, aí eu não concordo tanto assim, especialmente olhando as finais, tá bom, pessoal? Porque nas prévias eu acredito que o físico do Martin não era compatível com a vitória, não. Mas aqui nas finais, pessoal, é claro, né, que o Martin ali sendo mais arredondado, ele conseguiu sim uma leve vantagem. Só que o ponto que eu tava falando pra vocês de volume é o seguinte, no mais musculoso, cara, é sério, não é possível que só eu tô vendo isso. Mano, olha o frame do Siban, cara. Olha como ele fica impactante nessa pose. Mesmo o Martin tendo um dos melhores mais musculosos da atualidade, cara, o Siban tá um absurdo, cara. Muito largo, o ombro muito grande. O braço, cara, que é um ponto fraco, nem tá tão fraco assim, entendeu? A perna dele também muito detalhada, né, cara? É aquele aspecto de empedramento muito bonito. Então assim, pessoal, é o que eu falei pra vocês no outro vídeo, mesmo que o Siban ficasse em segundo, mano, isso aqui é uma vitória, cara, na boa, tá? Eu acho que 90% aí do pessoal queria ver o Siban ganhando, porque é aquilo, né? Mesmo que a gente entenda que a Open, ela vai sempre pelo volume, ainda assim, cara, um físico tão completo quanto o do Chris, chama muita atenção, entendeu? A gente quer ver um cara como ele ganhando. Mas pra resumir, pessoal, eu achei o resultado baseando-se nas finais justo, tá certo? Realmente o Martin ele tava melhor. Ele tava mais com a cara da Open. Já as prévias eu não achei um resultado tão legal assim. E teve muita gente comentando, né? Nossa, depois das prévias estava óbvio que o Martin iria ganhar. Mano, nem o Martin tava acreditando que ele iria ganhar, entendeu? Ele com certeza viu as prévias em casa. O pessoal tava falando pra ele, cara, o Siban tá um absurdo, mano. Tanto é que ele até postou um vídeo do Phil Heath, né, cara, no stories dele, porque eu não sei se vocês lembram, mas o Phil Heath era conhecido por ser um cara que se transformava do prejudging pras finais, deixando claro, obviamente, que ele iria chegar melhor e aquilo iria fazer ele vencer, né? Então ele não tava acreditando muito que ele tinha ganhado as prévias, entendeu? A reação dele mostra isso, né? Você acha que o cara tava emocionado daquele jeito por quê? Era claro, né? Ele não queria perder a moral de ser o top 4 da Open perdendo pro campeão da Classic. Mesmo sendo campeão, lá fora, pessoal, Open é Open e Classic é Classic, entendeu? Não é à toa que o Phil Heath, inclusive, né, daquele dia fez aquele comentário ridículo falando que os Classics eram guerreiros de final de semana, né? Nem o Open gosta de perder para um Classic Physique. Então, essa daí, rapaziada, é minha visão. Quero saber se vocês concordam, tá certo? Lembrando, suplementos de qualidade é lá na Groove Suplementos. Deixa teu comentário, deixa teu like, ajuda a engajar esse vídeo, cara. Pode comentar qualquer coisa, tá? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis!